Muito bem, meus amados, queridos irmãos, passando aqui para desejar uma boa tarde para todos vocês e estar compartilhando uma mensagem aqui de reflexão para quem quer, quer se aproximar de Deus, quem quer mesmo ter uma vida, uma vida espiritual. Mas para quem não quer ter uma vida espiritual, pode descartar ou pular esse vídeo ou ver outra coisa. Mas se isso te interessa, você vai ficar ouvindo cada coisa que vai ser aqui falado, tá bom? Até o final. A primeira palavra que eu vou estar aqui trazendo para você está escrita em Pedro, capítulo 1, versículo 6, que diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, em que estejais por um pouco contritados com várias tentações. Às vezes nós estamos, contrito, como está aqui, contrito. Nós estamos afligidos. Mas por que nós estamos afligidos? Eu quero que você agora possa entender esse pequeno versículo. Porque por muitas das vezes nós estamos contrito ou triste, ou angustiado. Porque as tentações vêm para nos fazer a andar por caminhos que não é o caminho de Deus, para nós tomar decisões que não seja da vontade de Deus, mas que agrada a carne. Então, quando nós repugnamos, quando nós repudiamos, rejeitamos essa vontade que nos leva a entristecer o Espírito Santo, a entristecer a Deus, dentro de nós vira como se fosse um contrito, uma guerra. E aí entre a vontade de Deus e a nossa vontade, aí nós temos que escolher se é a vontade de Deus ou a nossa vontade. Então é por isso que nós ficamos totalmente mal nessa hora, totalmente mal, porque nós queremos agradar o Espírito, mas ao mesmo tempo nós também queremos agradar a nós mesmos, a nossa carne, que nos pede para fazer algo que seja ao contrário à vontade de Deus. Então, por causa das tentações, nós sempre estamos contritos, estamos tristes, porque nós não fazemos aquilo que às vezes nós queremos para agradar a Deus. Mas olha o que a Bíblia fala: para que prova da vossa fé. Como nós provamos a nossa fé? Quando nós fazemos a vontade de Deus, muito mais preciosa do que ouro, do que permanece e é provado pelo fogo, e se achem em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós repudiamos, rejeitamos a nossa vontade, o desejo da carne, para assim fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, a nossa fé, ela é provada. A nossa fé tem provação. Deus, ele prova a nossa fé. Deus, ele aprova a nossa fé. Aprova a nossa fé. E a nossa fé, ela é como se fosse o ouro, passado pelo fogo. Se a nossa fé ser uma fé verdadeira, ela não vai acabar. Ela não vai desaparecer. Mas se a nossa fé não for verdadeira, ela vai acabar. Ela vai
deixar de existir. Deixar de existir. Aí, meus amados queridos irmãos, eu quero trazer mais aqui uma palavra de reflexão que ainda se encontra em Pedro. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 18. Vamos ver o que diz aqui? Aqui na minha Bíblia diz aqui: como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência e que antes havia em vossa ignorância. Quando Pedro fala, como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência em que antes havia em vossa ignorância, é que outrora, antes de nós conhecer a palavra, nós errávamos. Mas nós errávamos sem conhecimento, sem ter o conhecimento da palavra. Nós errávamos porque nós não tínhamos, o conhecimento do que diz a palavra do Senhor. Então, por isso que nós errávamos, por ignorância, por não querer conhecer ou saber o que a palavra de Deus, quer nos ensinar. Nós era pessoas que rejeitavam a palavra por ignorância. E hoje, nós temos o pleno conhecimento da palavra de Deus. E o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências. Hoje nós rejeitamos as concupiscências, os desejos carnais. Sei que nós, meus irmãos, tem muitos desejos. Mas se nós deixar Deus fazer a obra na nossa vida, nós vamos eliminar muito deles, que pode ser prejudicial na nossa vida. Pode ser ruim. Tem coisa que nós queremos que Deus não quer para a nossa vida. Tem coisa que nós desejamos que Deus não quer para a nossa vida. E por isso que nós temos que conhecer a vontade de Deus. E nós conhecemos segundo a revelação do Senhor através do Espírito Santo e a sua palavra. O que Deus quer para a nossa vida. Aí diz aqui: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, ainda temos durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo em que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, e que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebeste dos vossos pais. Qual foi o ensinamento dos nossos pais diante de Deus? Será que aquilo que os vossos pais nos ensinou era bom diante de Deus? Aquilo que nossos pais nos ensinou a seguir era bom diante de Deus? Tem muitas coisas, meus irmãos, que hoje, como tradição, essas festas que acontecem, festa para isso, festa para aquilo, que em outrora nós também curtia, fazia parte dessas coisas, que pela palavra hoje de Deus nós se libertou de muitas coisas, que nós antes vivia ou praticava.
Então é por isso que o apóstolo, ele aqui, né, ele exorta, né, os que ouvem ele, mas obviamente ele está falando aqui para os judeus, com certeza, né, o que eles aprenderam, do que foi passado para eles e que eles pensavam que era certo, e muitas coisas, né, não era certo. Eles pensavam que era certo, mas não era certo. Isso foi criado, né, pelos seus pais e passado por gerações a gerações, que eles, né, ali praticassem como memória, lembrança, né, daquilo que os seus pais criou, fez. Então Pedro está dizendo aqui: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, e que por tradições recebeste o vosso pai. Tradições recebeste os vossos pais. Tradição. Então tem muita coisa aí que Pedro, né, ele não pôde citar aqui, colocar aqui qual foi as tradições que os pais deles receberam, e com certeza ter passado para os seus filhos também fazer. Ele está dizendo, não foi resgatado por isso. Não foi resgatado por isso. Mas, ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, foi pelo que eles foram resgatados. Pelo sangue precioso de Cristo. Aí, meus irmãos, para endossar aqui o que eu estou falando, nós não somos salvos por tipo de, às vezes, campanha que tem dentro da igreja, né? Campanha disso, campanha daquilo, né? Ou doutrinas, doutrina criado pelo homem, né? Doutrina assim, tal. Nós fomos resgatados, nós somos salvos através do sangue de Jesus. Eu não estou dizendo que você, né, não deve seguir a doutrina daquela igreja, que você não deve, né, participar das campanhas, daquela igreja que você está participando. O que eu estou querendo dizer que só tem uma coisa, e essa coisa não pode ser tirada. A salvação foi dada através do sangue de Jesus. Não foi através do dízimo, não foi através da oferta, não foi através do sal, não foi através da folha de arruda, não foi através disso, não foi através daquilo, dos rituais que hoje, né, muitos homens religiosos acabam fazendo. E obviamente eu creio que eles não falam que isso é para salvação, obviamente, porque eles sabem que só tem uma coisa que nos deu, que foi dado como resgate e a garantia do nosso resgate: o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Mesmo que nós oferecemos várias ovelhas hoje, Senhor, essas ovelhas aqui que eu te ofereço hoje é para, sabe, me salvar, me purificar, me limpar, me perdoar. Só o sangue de Jesus. Ele é o cordeiro, ele se fez cordeiro, ele é o cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, só tem uma coisa que pode, é o que Pedro nos ensina, que pode, né, nos resgatar. A única coisa que nos resgata é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. E esse sangue não pode ser anulado. Não pode ser anulado. Mas uma coisa que Pedro, ele nos ensina aqui.
o apóstolo Pedro nos ensina. Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui. Deixando, é isso mesmo? Vamos ver. Isso. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, deixai afetuosamente como menino. Desejai afetuosamente como menino, novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Olha para você ver que ensinamento. Qual é o leite que nós devemos tomar? Um leite não falsificado. O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra do leite falsificado? Meus irmãos, hoje nós sabemos que o Evangelho do Senhor a cada dia vem passando por novas mudanças. Não que Deus está mudando o seu Evangelho, porque o que está escrito e não pode se mudar. O que está escrito, está escrito. A Bíblia fala que não pode tirar nem uma vírgula, nem um tio, né? E o que está escrito nela vai se cumprir. O que está escrito nela vai se cumprir. Mas hoje o homem não tira mais. Ou talvez tenha, né, uma pessoa, né, que desafia a Deus e vai lá e tira o que está escrito na Bíblia. Tira. Mas a Bíblia fala que Deus tirará, né, a sua parte da árvore da vida. Ele tirará a sua parte da árvore da vida. Então, se o homem quiser tirar, ele acha ser mais forte, né? Ser mais forte do que Deus, ter mais poder do que Deus. Então ele vai e tira, mas lá na frente Deus vai cobrar, se ele tirar da palavra. Mas hoje, muitos hoje não tiram da palavra, porque sabe que haverá consequência futuramente. Mas distorce a palavra de Deus lendo ela. Distorce a palavra de Deus. Pega aquele texto, não lê como está escrito, não explica como está escrito e distorce o texto todo para chegar no seu próprio interesse, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer aplicar, aquilo que ele quer que as pessoas vivam, né, a palavra. E aí é onde Pedro é muito forte. Ele nos alerta com a falsificação do leite. Falsificação do leite. A falsificação da palavra de Deus, dos ensinamento da ação doutrina, dos ensinamentos que o Senhor nos ensinou. E por isso que nós temos que ter, meus irmãos, muito cuidado com o que hoje nós ouvimos. Muitos hoje estão deixando de meditar na palavra do Senhor para meditar em outras palavras que não seja o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, está se alimentando de um leite falsificado e não de um original. A palavra de Deus é original, mas o homem, ele cria uma palavra que não seja verdadeira. Olhando, são parecidos, mas experimentando, aprovando, vai ver que o gosto são diferentes do original para o falsificado. A pessoa ouvindo pode ser bom, mas quando a pessoa vai ver que não vai ter fruto nenhum. Aparentemente pode ser bom, mas a pessoa aprovando, experimentando,
quando for ver lá na frente, não vai ter nenhum crescimento. Agora a palavra de Deus original não. Tudo que você se alimenta na original, né? Frutificará, você frutificará. Porque a própria palavra de Deus tem poder para isso. Então, meus amados queridos irmãos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vai dizer aqui: vós também, como pedra viva, sois edificado casas espirituais. Lembrai, meus irmãos, que nós somos casa espiritual. Casa espiritual. Nós somos uma casa diante de Deus, que Deus quer habitar, que Deus quer morar, que a sua casa esteja preparada, que a sua casa esteja organizada para a habitação do Espírito Santo. Ao contrário, se estiver bagunçada a sua vida, se estiver bagunçado a sua vida espiritual, então não tem como o Espírito de Deus habitar dentro de você. Então você será uma casa vazia, infelizmente. Mesmo estando dentro da igreja, será uma casa vazia. E se não tiver cuidado, os espíritos mal vão querer habitar nela. Então toma muito cuidado. Amém? E outra palavra aqui que eu quero deixar, que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. O que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 4? 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. O que diz? Diz aqui: mas um homem coberto num coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, e que é precioso diante de Deus. Olha o que Deus observa no homem, o que é precioso, o que Deus vê no homem. É um homem manso e quieto, um homem tranquilo. Sabe aquela passagem lá que Jesus fala, né? Não andeis ansioso com a vida, não andei preocupado, né? Com a vida. Lembra? Não andeis ansioso, não andei preocupado com a vida, com aquilo que há de comer, nem com aquilo que há de vestir. Vós não é mais importante do que isso, do que aquilo, como está escrito lá, né? Então, uma pessoa que vive, né? Que vive diante de Deus, de espírito manso, aquela pessoa tranquila, não arruma briga com ninguém, não arruma confusão com ninguém. É aquela pessoa, sabe, que aonde vai, faz as pazes. Aquela pessoa que... E você olha assim e fala assim, não, esse cara é bem de boa, tal. Então, esse daí, não pensa que Deus não olha, porque Deus olha. Mas também Deus vê o coração, né? Deus também vê o coração. Mas é o que Deus, ele vê. E o que Deus, ele observa. Lembra quando Jesus, ele diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração? Então Jesus, tendo o Espírito Santo, ele é uma pessoa que manso e humilde. E é isso que Deus, ele olha para cada um de nós, né? Essa qualidade aí de um espírito manso e quieto. Porque a Bíblia fala que é precioso diante de Deus. Lembra quando Deus disse, na verdade a palavra de Deus diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era uma pessoa tranquila, uma pessoa sossegada, uma pessoa que tinha princípios, né? Uma pessoa devota a Deus. É uma pessoa que tinha uma vida, sabe, já fala, uma vida, um espírito excelente, uma vida excelente. Quem olhar para Daniel assim fala, não, essa pessoa aí, nós não conseguimos detectar nenhum mal, não. Na vida dele não tem nenhum mal. Era como Jó. O que Deus se agradava de Jó? O que Deus se agradou de Jó? Porque ele era um homem temente a Deus, que desviava do mal. Era um cara que, sabe, ele tinha uma vida tranquila. Ele tinha uma vida tranquila, andava tranquilo. E lá nas bem-aventuranças, né? Nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, fala que os mansos, vamos ver o que diz aqui, que os mansos herdarão a terra. Será que eu estou certo, meus irmãos? Será que eu estou certinho? Vamos ver o que diz aqui, para não querer editar palavras. Vamos ver. Vamos ver o que está aqui. Vamos. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá vendo? Os mansos herdarão a terra. Está escrito. E aí?
Será que os mansos vai herdar a terra agora, nesse tempo, ou no tempo de Jesus Cristo? Eles vão ter posse, né, das coisas no tempo de Jesus. E aí, meus irmãos, só Deus sabe, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica com essa reflexão. Amém? Deus abençoe, fica na paz e um forte abraço.